Bem-vindos, aqui é o professor Euclides. Na lição 7 nós temos os fundamentos e a historicidade de 1 e 2 Samuel. Eu vou ser bem fiel ao texto, para que, senão a gente vai deixar essa aula enorme. Então, assim, eu gostaria de fechar aqui a lição 7, depois eu tenho mais 2 lições que estão para finalizar, mas assim, ler todas as anotações que vão aí com vocês, que estão no texto para vocês, ou seja, ler todos as notas, ler todas as referências, porque para podermos ter uma compreensão geral dos fundamentos e da historicidade de 1 Samuel. Então, para quem lê 1 e 2 Samuel, verifica que não foram escritos de uma vez só. Então, 1 e 2 Samuel são frutos de uma grande compilação de vários momentos, de vários tempos e de vários autores. Se encontram várias repetições. Por exemplo, em 1 Samuel 16:14 e 17:11, Davi é introduzido na corte como músico que acalma o espírito do rei. Mas em Samuel 17:22-31, Davi aparece como um jovem pastor. Então, duas são as maneiras com que ele entra na corte. Duas são as maneiras que ele aparece dentro do ambiente de 1 e 2 Samuel. Ele é aquele pastor que é chamado e vai ao enfrentar Golias. Ele vai enfrentar as batalhas que Saul não soube resolver. Então, é muito interessante, ou seja, alguém com o coração de Deus enfrenta as batalhas que o rei com o coração dos homens não conseguiu vencer. Então, a armadura, o elmo, representam a maneira de vencer as batalhas do homem. A confiança em Deus, a fé na certeza de que uma pedra vai atingir exatamente o local que deve atingir, ou seja, a consciência de que não sou eu que combato, mas é Deus que combate por mim, comigo e em mim, é que fazem a diferença. Então, Davi é colocado aqui, apresentado como, primeiro, aquele que acalma a alma do rei. E segundo, Davi é colocado como aquele que de fato vence as batalhas do rei. A 2, nós vamos ver que existem sempre parece um díptico, as duas versões da mesma situação. Então, são 2 atentados contra a vida de Davi, em 1 Samuel 18, 10 seguintes, depois em 1 Samuel 19, 9 seguintes. É o mesmo atentado, mas dito 2 vezes. Por quê? Porque nessas compilações, um tema não dizia todo o contexto. Então, foram ficando duplicados. Há 2 narrações também da instituição da monarquia. Uma favorável à monarquia, né? Em 1 Samuel 9, 1, 10, e depois a outra desfavorável, que é aquela que nós lemos, né? Os direitos do rei ditos por Samuel ao povo, e que termina com aquela célebre expressão: voltem para a sua casa. Muitas pessoas perguntam, mas por quê? Ele não tinha que tomar uma decisão? O fato é que Samuel não estava convencido de que era o melhor caminho aquele. Então, o que ele fez? Bom, se teremos que escolher um rei, então vamos reunir e vamos conversar primeiro. Então, é permitido que eles tenham um rei, mas Samuel quer ouvir um lado, um grupo, outro grupo, ouvir as lideranças das tribos para ver a quem fica mais, porque ele teme que um nome que seja apresentado, mesmo que tenha sido, não seja aceito. E aí, aquilo que está ruim poderia ficar ainda pior, ou seja, uma divisão interna das tribos. Então, ele busca esta pessoa e, enfim, essa pessoa na qual que se reúne todos os atributos, foi Saul. Saul, que foi, como disse, escolhido segundo o coração dos homens, não segundo o coração de Deus. 2 vezes também
Ocorre a promessa de dar como mulher a Davi, a filha de Saul. 1 Samuel 18, 17, 19 e em 1 Samuel 20 e 27. Então, nova duplicação. Outra duplicação é a defesa que Jonatas faz a Davi. A primeira nós vamos encontrar em 1 Samuel 19, 1, 17 e a segunda em 1 Samuel 20, 1, 10, 18, 39. Duas vezes também é narrada a fuga de Davi. 1 Samuel 19, 19, 17 e 1 Samuel 20, 21. E assim, são textos na sequência. É como que duas versões do mesmo fato. Este sobre a narração a fuga de Davi, eu gostaria de partilhar convosco, né? Ela é muito interessante, até porque são poucos versículos. Então, 1 Samuel 19, 19, 17. 1 Samuel 19, 19, 17. E o texto nos diz: quando avisaram Saul que Davi estava no convento de Ramá, enviou emissários para prendê-lo. Encontraram a comunidade dos profetas em transe, presididos por Samuel. O Espírito de Deus apoderou-se dos emissários de Saul, e eles também entraram em transe. Aqui, no versículo 19, no versículo 17 e 19. Então Saul disse a Micol: por que traísse e deixasse os inimigos escapar? Micol respondeu: ele me ameaçou, se não me deixavas partir, eu o mato. Enquanto isso, Davi salvou-se, fugindo, e chegou a Ramá, povoado de Samuel, e contou-lhe tudo a Saul fizera. Então os dois foram hospedar-se no convento. Então aquela cena que eu li, né, o versículo 20 e 29. Então, por ação e por obra de Deus, do Espírito, ele foi salvo. Ele foi salvo. A outra situação é a que é narrada em 1 Samuel 20, 1 a 21. É um capítulo inteiro que vai narrar Davi e Jonatas, né? Como é que foi a fuga. Então, as duas, uma é narrada de uma maneira onde Deus se coloca como Salvador, e no outro ele é auxiliado por Jonatas na fuga. Ele é auxiliado por Jonatas e consegue fugir, né? E ali ocorre o juramento de amizade eterna entre Jonatas e Davi. Duas vezes Davi poupa a vida de Saul. Na primeira, nós vamos encontrar em 1 Samuel 24 e a outra em 1 Samuel 26. Duas vezes é relatada também a morte de Saul, em 1 Samuel 31, 1, 16 e a outra em 1 Samuel, em 2 Samuel 1, 1, 16. Samuel, então, como dissemos, não é um autor, não é alguém que sentou, pegou pergaminhos e escreveu o texto de Samuel. Ele é o personagem central. Ele é a ponte entre o monarca com o coração dos homens e o monarca com o coração de Deus. Ele é o juiz que entrega todos os comandamentos que foram dados por Moisés, foram dados a Moisés, Moisés passou a Josué, Josué passou aos juízes e agora é entregue a Saul, que é desobediente, e é entregue a Davi, que é obediente. Então essa é a grande relação que nós temos dentro dessa história. Ele é uma ponte entre os dois tipos de monarquia. Não é uma questão de quem foi primeiro rei e segundo rei. A questão aqui ela é muito mais teológica. Os dois primeiros reis são um contraponto entre o rei que se faz pelo poder e o rei que se faz pelo serviço. Um serve a si mesmo, outro serve ao povo, outro serve a Deus. A obra
tem vários autores, então Samuel não é o autor. Tem vários autores que colaboraram paulatinamente. E aqui eu volto a dizer algo que disse na primeira lição. É muito importante a maneira de narrar e contar a história para o povo de Israel. Porque é na história que Deus fala, é na história que Deus age, é na história que Deus diz e Deus conduz o seu povo para a redenção. Então, a forma final de 1 e 2 Samuel, possivelmente, ela é datada do século VIII a.C. Então, se nós pensarmos, a cena ocorreu no século IX, mas o final, ou seja, a compilação final dessa história, ela só é de 100 anos depois. Então, os fatos olhados, compreendidos, refletidos, eles foram colocados na Escritura. Eles são inspirados assim, é uma reflexão teológica. Então podemos dizer que esse livro histórico, que tem dados, que tem fundamentação histórica, ele também tem o seu viés teológico. Então, o viés teológico, temos o pano de fundo, que é bênção, vocação e missão, e temos o viés de exemplo, ou seja, o viés moral, o coração do homem e o coração de Deus. Como é que eles devem agir? Em obediência àquilo que foi dito a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, e foi transmitido através de Josué, dos juízes, qual o representante é Samuel. Então essa é a temática, e nós vamos para a próxima lição. Na próxima lição nós vamos tratar da fidelidade histórica. E aqui nós novamente vamos tocar nesse assunto de o valor da história para o povo de Israel. Bom estudo, até a próxima lição.